Eu vou fazer algumas pequenas considerações sobre o livro de Daniel, e com esse livro nós terminamos a parte dos profetas maiores, e aí nós vamos para os 12 profetas menores do Velho Testamento. Então Daniel, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. E Daniel ele vai para o exílio, para a Babilônia, no primeiro grupo de exilados que saiu de Judá e de Jerusalém. Daniel ele é levado cativo. Ele é de linhagem real, ele é nobre, e isso tu vai ver no capítulo 1. E o livro de Daniel ele vai compreender um período muito grande, porque se tu raciocinar, Daniel ele passa todo o reinado de Nabucodonosor e do filho, e até ele entra no reinado da Pérsia. Então Jeremias tinha profetizado que seriam 70 anos de cativeiro. Então Daniel ele passa praticamente esses 70 anos vivo. E tem coisas assim interessantes, são particularidades que a gente vai ver no livro de Daniel. Primeiro, Daniel ele foi jovem, então ele deveria ter, os comentaristas dizem que ele deveria ter aproximadamente 16, 17 anos quando ele é levado cativo. E aí tem aquela famosa situação quando ele vai para a Cova dos Leões. E muitas vezes na Bíblia a gente não tem a noção, porque a gente tem livros como o livro de Jeremias. O livro de Jeremias não está numa ordem cronológica. Tem várias coisas que não estão cronológicas na Bíblia. Muitas vezes a gente lê um fato, depois lê outro, mas não quer dizer que um aconteceu depois do outro. Muitas vezes não é uma cronologia correta. E esse livro de Daniel também, ele tem coisas aqui, eu não vou achar agora. Não, achei aqui. A sequência dos capítulos, na realidade, seria assim, se tu quiser anotar, seria bom. Aí a sequência lógica seria capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Depois o 7 e o 8, o 5 e o 6, e depois o 9, o 10, o 11 e o 12. Então haveria uma inversão entre o 7 e o 8. Eles teriam acontecido antes do 5 e do 6. Então tu vê que não é uma cronologia correta. O início do cativeiro se deu em 604 a.C. E aí tem os nomes, eu já falei que Daniel é meu juiz, aí nós temos o Ananias, o Azarias e o Misael, que vão ser o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. E nós na igreja nós temos o costume, a gente vê na mensagem já, a gente usa os nomes deles, não os nomes originais dos 3 personagens bíblicos, mas nós usamos Sadraque, Mesaque e Abednego. São aqueles 3 jovens que são lançados na fornalha de fogo pelo rei Nabucodonosor, e Jesus está presente e eles não sofrem dano nenhum quando eles caem na fornalha. E Nabucodonosor se assusta. Mas a gente, quando ouve, normalmente a gente escuta e é mais fácil de gravar os nomes deles que a gente está acostumado. É Sadraque, Mesaque e Abednego, mas esses são nomes babilônicos que foi colocado neles. Então, aí o que nós temos aqui? Vamos pegar. O Ananias, o nome dele significa amado de Jeová. A gente não usa quase, Ananias é o amado de Jeová. E o nome dele foi substituído para Sadraque. E Sadraque é quem é como Vênus. Então é um deus pagão, a deusa pagã Vênus. Então, e a gente gosta de usar Sadraque, mas o mais correto, quem sabe, seria nos usar Ananias, que é amado de Jeová, do que usar Mesaque, o nome dele é Sadraque. Então Sadraque não, Sadraque é outro nome. Sadraque é iluminado pelo Deus Sol. Então Ananias é o Sadraque, que significa iluminado pelo Deus Sol. O Misael, que significa que quem é como Deus, no hebraico, ele vai ser o Mesaque, que eu recém disse. Me equivoquei. O Mesaque é quem é como Vênus, que é a deusa Vênus. Então Misael é quem é como Deus. E depois nós vamos ter o Azarias, que Azarias é Jeová tem ajudado, ou ajuda.
E aí o nome dele foi para Abednego, que é servo de Nego, que seria um deus babilônico. Então a gente tem o costume de usar esses nomes, mas eu acho que se tu for analisar pelos nomes não seria, quem sabe, a designação correta de nós como cristãos usar, porque aí Abednego é um servo de Nego, de um deus babilônico. Então, se tu quiser anotar, eu gosto de anotar essas coisas na minha Bíblia. Ananias é amado de Jeová, Azarias é Jeová ajudado, e Misael é quem é como Deus. E Daniel já tinha falado, Deus é meu juiz. Então as coisas interessantes de Daniel aqui. Daniel ele já inicia entre os cativos e ele vai trabalhar no paço real, que ele vai trabalhar para o rei. E aí tem uma particularidade todas aqui que eu escutei da pessoa que para mim é o que mais entende da Bíblia até hoje. Não tem outro que eu tenha escutado que saiba mais da Bíblia do que o pastor J. Vernon McGee, que morreu no ano de 96. Esse para mim eu nunca vi outra pessoa que soubesse mais da Bíblia que ele. E ele conta que Daniel foi castrado num cumprimento de uma profecia que Isaías dá para o rei Ezequias. Ele diz, e eu vou pegar aqui rapidamente, me parece que é no livro de Reis. Se tu pegar 2 Reis no capítulo 20, no 18 diz assim, Isaías está profetizando para Ezequias: e ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia, do rei da Babilônia. Então, aqui é um cumprimento da palavra que Isaías deu. Eles foram tomados, e eles são de descendência real, quer dizer, tem descendência de Ezequias, tem sangue de Ezequias, e eles vão ser levados para servir no palácio, no paço do rei da Babilônia. E aí Isaías diz que eles vão ser feitos eunucos. Então o pastor diz claramente, não, ele foi castrado, se tornou um eunuco. Para que você fazia isso? Eles não tinham família, então eles só ficavam em volta dos trabalhos do rei. Então não tem nada, eles eram solteiros, só viviam para trabalhar, não tinha família para cuidar. E aí tem mais outra coisa que garante o que o pastor está confirmando, que é uma profecia, não do pastor J. Vernon McGee, é uma profecia de Isaías se cumprindo na vida de Daniel, que ele foi caçado, porque a gente diz assim, pá, Daniel, que benção, foi uma benção a vida de Daniel. É um dos poucos homens da Bíblia que não tem nada que manche o testemunho dele, é como José, assim, tu não vê nada na vida de José que desabone o seu testemunho. E Daniel é a mesma coisa, é uma santidade do início ao fim. Ele é o amado de Deus. E aí Daniel, ele é entregue, quando ele chega na Babilônia, ele é entregue para o chefe dos eunucos, que é Aspenaz. E aí eles vão ser doutrinados. Então aí tu raciocina. Se tu entrega uns jovens para o chefe dos padeiros para formar eles, o que os padeiros vão formar eles? O chefe dos padeiros não vai formar copeiro, o chefe dos padeiros vão formar os jovens em padeiro. Se o rei entregasse para o chefe dos copeiros para formar eles, o chefe dos copeiros iam formar o quê? Copeiros. Agora, quando o rei entrega para o chefe dos eunucos, vai formar o quê? Padeiro? Não, vai formar eunucos. Então, eu tenho certeza também, eu acredito da mesma forma, que ele tenha passado essa situação na vida dele, que ninguém gostaria de passar, mas que Deus permitiu. Mas ele, desde o início, ele poderia ter se revoltado, poderia ter se indignado, poderia ter se rebelado contra Deus, mas ele propõe desde o início no seu coração ele não se contaminar com as iguarias do rei, mesmo passando por essa situação. Então é bastante interessante, ele teve a sua vida praticamente cortada, ele não teria descendência. E Deus permitiu, então é uma coisa complicada, Deus permite coisas na nossa Bíblia, na nossa vida, que nós não entendemos. Jeremias, o profeta de Jesus, Deus falou para ele, não vai ter casar, tu não vai ter filho aqui, porque aqui é só para sofrimento e dor. Então Jeremias não teve esposa, não teve filhos. Ezequiel foi chamado por Deus e Deus tirou a esposa dele. A esposa dele, Deus diz, ó, tua esposa vai morrer, e morreu.
Então são situações particulares e Daniel teve essa situação que eu acredito que é bíblica, e se tu pegar tu vai conferir, ele foi a princípio castrado, ele se tornou eunuco, assim como os 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael. Mas ele propõe não se contaminar e Deus honra ele, e ele vai ser usado nas mãos de Deus para ministrar ao rei Nabucodonosor. E nós acreditamos, eu acredito pelo que a gente lê, que possivelmente nós vamos encontrar Nabucodonosor entre os salvos. Pode ser bem possível, porque a gente vê que ele reconhece que só Deus, que só o Senhor é Deus, que o Altíssimo é que governa, e Deus trata ele. E aqui tem uma situação particular que Nabucodonosor, ele se exalta, ele se engrandece, e Deus quebra ele e humilha. E aí o rei, que era a maior autoridade do mundo naquela época, ele vai viver entre os animais quebrado até o dia que ele reconheceu que Deus era o Senhor e que Deus dava o reino a quem ele quisesse. Então ele se quebra de Deus, e Deus faz maravilha na vida do rei Nabucodonosor. Então possivelmente nós possamos encontrar Nabucodonosor entre os reis salvos, entre os poucos reis pagãos que foram salvos, porque ele pode bem ter sido salvo, porque ele reconhece a autoridade de Deus. Agora, ele poderia ter reconhecido e seguir servindo aos seus deuses, poderia, isso a Bíblia não diz. E nem diz que ele foi salvo, mas diz que ele reconhece e que ele se dobra diante ao Deus de Daniel. E isso é importante. Outra coisa que é interessante, Daniel, ele é um livro quase que um apocalipse do Velho Testamento. Ele começa profetizando coisas da época e ele vai até o final. Aqui aparece pela primeira vez o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel vai fazer alusão a Miguel, ao arcanjo Miguel. E aqui ele fala muito sobre o mundo espiritual, porque quando Gabriel vem trazer a mensagem, ele encontra uma batalha contra o príncipe da Pérsia, os reis da Pérsia. Então é interessante, é um livro profético, é um apocalipse esse livro, e é quase que inacreditável as coisas da maneira clara como Daniel escreveu. É como se ele estivesse vendo tudo, porque ele conta coisas que é inacreditáveis. Ele fala sobre o surgimento de Alexandre o Grande. Ele fala sobre o Império Romano, ele fala sobre os 4 reinos mundiais que surgiram depois da Babilônia, os 3 que surgiram depois da Babilônia. Então é um livro extremamente profético e traz uma mensagem que está para nós hoje. Nós estamos ainda vendo o cumprimento. Fala sobre o ancião de dias, ele vê o Filho do Homem. Ele é um homem muito amado, ele traz profecia, ele traz revelação e ele é honrado. Outra coisa que é interessante aí, que eu ia colocar e quem sabe me perdi conversando, é que quando ele vai para a Cova dos Leões, a gente não tem a noção do tempo, mas ele já é um velhinho, já não é um mocinho, já é um ancião. E aí por que eu estou dizendo que ele é ancião? Se ele chegou com 16 anos na Babilônia, o domínio babilônico se deu por 70 anos. Então soma 16 mais uns 60 anos, já tem 86 anos. Mas vamos dizer que seja os 70, tu vai estar 86 anos. Vai somando. E isso aconteceu já quando a Babilônia já tinha caído. E ele vai para a Cova dos Leões no período de Dario, o persa. Então tu imagina a situação. Ele é um homem já idoso, ele não é um mocinho mais, ele já é um homem ancião, velho. Quem sabe eu faço um cálculo, e esse tempo eu gosto de fazer cálculo da idade, ele está entre 85 a 90 anos aqui quando acontece essa situação dele estar na Cova dos Leões. Então ele já tem muita experiência com Deus e ele era muito querido por Dario, que Dario perde o sono, porque ele não queria que Daniel fosse lançado na Cova dos Leões. Então e ele é lançado e Deus o salva. E o rei tinha se afligido por ele, muito, porque o rei não queria que ele se arrependesse. E uma coisa que é interessante, ele tem muita influência no Império Babilônico e ele vai ter bastante influência no Império Persa. E nesse período ele entendeu pelas profecias, porque ele
possivelmente ele saiu com 16 anos de Jerusalém, ele conheceu Jeremias, ou ouviu as profecias de Jeremias. Porque Jeremias profetizava para todo mundo. Jeremias foi um profeta que Deus usou muito. Então, ele lendo os escritos de Jeremias, ele descobre que são 70 anos que vão ser de cativeiro. E aí, no período que o povo de Israel volta, porque aí voltam a Jerusalém, quando o Ciro dá o decreto, no primeiro ano do rei Ciro, ele dá o decreto para voltarem e reconstruírem o templo. E Daniel está exercendo uma influência poderosa, porque ele é colocado num alto posto no governo persa. E depois de Daniel, se tu conseguir acompanhando, se tu pegar ali Esdras, Neemias, tu vai ver que os judeus eles ocuparam sempre posições de preeminência. Eles tiveram autoridade como Mardoqueu, o próprio Neemias, que era copeiro mor, Esdras também, que tinha ascendência ao rei, tinha chegado ao rei. Então tu vê que os judeus, a partir de Daniel, quem sabe se Daniel seja o precursor desses homens que tiveram junto ao governo que eram judeus, como Mardoqueu e como outros. Então Deus levantou ele como uma bênção ali naquele reinado. O livro é curto, embora que esteja dentro dos profetas maiores, não é um livro muito grande, são 12 capítulos só. E aqui tem a particularidade que você usa filho do homem quando você fala do título messiânico de Jesus Cristo. E trata-se Daniel também como filho do homem. E também Ezequiel é interessante, que muitas vezes quando Deus fala com Ezequiel, chama ele de filho do homem também. São dois que eu me lembro agora, aqui não me lembro de outros, que é quase que usado como um título messiânico, que é do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então é bastante profético, é um apocalipse que nós temos no Velho Testamento. E no início do livro, o livro ele é um livro histórico. E depois do capítulo 5, a partir do 6, ele vai se tornar um livro profético. Mas até o 5 tu vai ver a história. É um livro que traz a história. E depois dessa parte aí, nós vamos ter a parte profética. E tem profecia até o final, vai até o final dos tempos. Então esse é o nosso Daniel. Deus é meu juiz. E ele é uma bênção. Jesus faz alusão também a Daniel. E no Apocalipse a gente vai ter, sempre que não está estudando Apocalipse, a gente tem que vir para Daniel, porque Daniel traz coisas que nos traz luz ao que João está vendo. E aí muitas vezes você entra em acordo, e a gente tem que ler Daniel para poder entender o Apocalipse. Então Daniel é uma bênção, e eu espero que tu leia o livro de Daniel, que tu possa desfrutar, e que Deus te abençoe através do nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça pelo livro de Daniel, pedimos que fale ao nosso coração, nos ensine, nos divirta, nos exorte, para que nós possamos fazer o que é correto diante da tua presença e tomar as decisões corretas que te agradam, através do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.